Olá, Cláudio aqui. Fiz uma review de compra das peças do meu computador na AliExpress. Eu já tinha gravado esse vídeo, mas como saiu a farofa do Ali e eu ainda não tinha lançado, eu resolvi regravar hoje no último dia para fazer um comparativo da minha compra com as promoções. E fiz um comparativo também com a compra no Brasil. Então você vai conseguir ver detalhadamente se vale a pena comprar na AliExpress, se as promoções são realmente boas e um comparativo detalhado para você tomar a decisão se você compra na Ali ou se você compra no Brasil. Vem comigo dar uma olhada no computador? Então aqui na tela do computador eu vou mostrar para você certinho o que eu comprei, qual seria a vantagem de comprar agora na farofa do Ali, né, ainda aqui no finzinho, e como seria montando no Brasil. Então eu deixei já separado aqui no navegador, começar aqui pelo AliExpress com os pedidos que eu realizei. Tá? Então aqui a gente vai conseguir dar uma olhada detalhadamente em todas as peças. Então eu comecei comprando pelo processador. Eu tinha definido lá um valor que eu queria chegar entre processador e placa-mãe no valor total de R$ 1.700, isso parcelado em 12 vezes. Cheguei perto ali, chegou a 1.711, 1.706, mas como eu tinha cravado que 1.700 era o limite, eu fiquei aguardando bater aquele valor ou menor. Tá? Isso é uma estratégia para fazer boas compras. Você analisa o mercado, vê quanto está o preço no mercado mais ou menos e estabelece o limite. Quando as peças que você quer atingir aquele limite, aí sim você faz a compra consciente. Tá? Isso independente de desconto ou não, porque vocês vão ver que promoção às vezes parece super legal, mas não chega a ser tudo isso. Então, aqui comprei lá os dois juntos, dia 24 de fevereiro. Depois disso eu fiquei de olho nas memórias, e aí peguei essa da Glowey abaixo dos R$ 300. Eu tinha visto anteriormente essas memórias, né, várias memórias abaixo de R$ 300, até mesmo esse kit abaixo de R$ 300, só que no dia que eu comprei, quando eu comprei aqui o processador e a placa-mãe no dia 24, elas estavam acima desse preço. Então de novo eu segurei e esperei chegar lá no meu teto, e no dia 25 eu encontrei ela por um caminho alternativo dentro do AliExpress. Eu encontrei esse anúncio nesse valor, consegui ali aplicar um cupom, e aí deu super certo a compra. O CPU Cooler aqui não valeu a pena, tá? Depois que eu comprei ele, eu acabei achando, depois da review, depois que ele chegou, eu acabei achando esse cooler aqui no Brasil na Pichau. A Pichau importa as peças da Dark Flash mais barato do que eu paguei. Tá lá na Pichau, eu achei ele por R$ 189,90, mais um fretezinho, não atingiria o valor total dele aqui. Então esse aqui não valeu a pena de fato, tá? Ainda mais que veio da cor errada, né? Lá no unboxing eu ainda falo, ó, comprei ele branco mesmo, tá? E aí veio preto para mim. China entrou naquele processo de atraso, fechamento de Shenzhen, questões de guerra, de atraso de envio. Eu acabei optando por não fazer a troca, montei ele preto, e no futuro, na troca, na montagem de um outro PC, eu posso passar esse meu para frente com desconto e compro ali um water cooler, ou compro esse mesmo da Pichau para ficar branco. A fan da Sama, esse aqui é um teste, estava num preço legalzinho, resolvi pegar para ver qual é que era, e esse sim, né, eu ainda falo no unboxing que foi um vacilo, na verdade foi um vacilo meu, não li direito, e ele é de fato Molex e não PWM. E o SSD. Tá? Então vamos abrir detalhadamente aqui para a gente dar uma olhada. Ó. Processador, ele estava lá no valor de 1.192,81, e aqui no detalhamento eu consegui um cupom da loja de R$ 5,26, mais um desconto de super ofertas, né? E esses R$ 27,06 aqui que estão somando é os juros por parcelar ele em 12. Tá? Então os juros na AliExpress ele é muito baixo, por isso que vale a pena comprar parcelado lá. Se a gente faz isso no Brasil, os juros é altíssimo, e a gente vai até ver quando a gente abrir ali o comparativo do PC no Brasil. Tá? Então isso foi o que eu tive lá no processador. Na placa-mãe, também um cupomzinho da loja de 5,26. Isso aqui deve ser um cupom que gira em torno de $1, tá?
O dólar na época estava perto disso, e o dólar no AliExpress ele tem uma cotação um pouco mais alta porque a gente não compra em dólar, a gente paga em real, não tem IOF, então o AliExpress já embute algumas cobranças, então um pouquinho maior do que o dólar de mercado, ainda assim vale a pena. Peguei mais um cupom da AliExpress ali de R$ 13,99 e paguei R$ 12,51 de juros para parcelar ele em 12 vezes. Tá? Dá R$ 1 e pouquinho aqui na placa-mãe. No somado de tudo, valeu a pena também. A memória. Então a memória eu consegui lá um cupomzinho da Ali de R$10,01 e um jurozinho lá de R$ 7,00 no parcelamento em 12, então bem pouquinho ali, e ainda ficou dentro dos R$300 esperado, né? Até R$300 para eu pagar. O nosso cooler, Air Cooler, né? Dark Flash, comprei o branco lá, não tive cupom de desconto, paguei o jurozinho de 5,16 ainda, então no total ele saiu R$ 220,20. Quando eu fiz essa compra do Air Cooler, eu só achava no Brasil aqui Water Cooler branco e eles estavam na faixa de uns R$500, mesmo na AliExpress Water Cooler branco eles estavam na faixa de R$400. Então, assim, pelo que eu queria, era o melhor, o que estava mais ok no preço. Eu já tinha economizado, delimitado o limite de processador, placa-mãe e memória dentro do que eu queria, as especificações que eu queria. Já tinha delimitado um valor para ter uma sobra de valor para fazer algumas escolhas mais estéticas. E aí eu achei que valeria aqui. Se ele tivesse vindo branco de fato, talvez até valesse, né? Como não tinha no Brasil. A nossa fan, eu tive aqui, eu fiz uma compra junta, né? Então foi num pedido todo, eu parcelei o pedido todo. Se eu tentar parcelar só a fan, ela não parcela. Então, como eu parcelei o pedido todo, o pagamento do pedido inteiro de uma vez, entrou 1,10 aqui de juros lá no parcelamento de 12 da fan. Tá? Mas se você for comprar só a fan, você não vai conseguir parcelar porque esse valor não atinge o mínimo para parcelamento. E o SSD NVMe, eu estava lá querendo comprar ele de 256 mesmo, mas no fim acabei pegando o de 512 porque o preço apareceu muito bom. Logo em seguida ele apareceu as outras séries, né? O AN Series 2 e o AN Series 3 em preços bem próximos. E aqui também com o jurozinho lá, tudo isso num pedido só. Ele deu lá R$ 271,87. E aí eu entrei com as compras Brasil, que eu comprei na Terra, o gabinete Montec, né, branco, que eu queria lá. Esse valor aqui é o valor dele sem o desconto, com desconto ele sai 345, e a fonte Redragon, que também esse aqui é o preço sem desconto, com o desconto ela saiu R$ 249,90, né, que está aqui o desconto totalizado do pedido, e mais R$ 30,60 de frete. Então no total deu R$ 635,50 os dois. E eu planilhei isso daqui, que eu já vou apresentar os custos, as somatórias e os comparativos. Mas antes disso, eu vou te mostrar aqui as peças hoje. Então, qual é o valor que essas peças estão hoje, se você for comprar na AliExpress? Então, se você for comprar hoje na AliExpress as mesmas peças que eu comprei dos mesmos vendedores, você vai encontrar esses valores aqui. 1.110,26 no processador, então ele está um pouco abaixo do que o anúncio original de quando eu comprei. A placa-mãe 521,47, também um pouquinho abaixo. Isso aqui falando só de preço, tá, pessoal? As memórias Glowey acabaram aqui as de 3.200 do anúncio, ele está só com as de 3.600, mas ainda assim R$310, isso só valor anunciado, sem aplicar cupom de desconto, sem nada, que você pode tentar N cupons ali, nas de 3.600. Então talvez dê para encontrar nesse mesmo vendedor, porque tem vários anúncios, dê para encontrar essa mesma memória de 3.200, tá? Glowey Abs, memórias muito boas. O cooler, ele está falando aqui que ele está de 90 a 191 reais, mas aí você seleciona a cor, tá? Ele já bate um valor um pouquinho menor do que ele estava lá, mas de novo, na Pichau, o valor disso aqui está até mais baixo, então talvez valha a pena pegar no Brasil, aqui, tá? A nossa Sama,
Então aqui que eu falo que o anúncio dela é bem confuso, tá? Se você for olhar, ele não deixa muito claro, tá só uma foto aqui, não dá, tá desproporcional essa imagem ainda. Se você comparar um Molex com um conector ARGB, ele parece mais um PWM aqui do que um Molex. Mas ele fala aqui embaixo, se a gente rodar bem ele fala aqui, ó, a proporcionalidade real aqui, ele mostra que é um Molex, tá? Mas não fica muito claro. A proposta dele é muito bom, né? O nível de ruído baixo, um CFM ok, por um preço bem legal. Se a gente pegar uma fan aqui, tá R$38, está mais barato também aqui na farofa. O SSD, o AN1, também barateou bastante aqui na farofa. Gabinete na Tera, tá lá o mesmo valor, não mudou nada. Tá? Gabinete branco é mais caro mesmo, mais difícil de achar. Tá? E a fonte Redragon hoje ela tá fora de promoção na Tera, então ela tá bem mais cara. Isso aqui dá uma estourada no orçamento lá. Ainda mais se a gente considerar o valor à vista, né? Eu acabei considerando o valor à vista porque eu comprei à vista lá na planilha. Bom, antes da gente dar uma continuada, por que eu montei esse setup? Eu montei esse setup porque eu queria uma APU, eu gosto de processadores com gráfico integrados, desde que eles tenham um bom desempenho. Então, o Ryzen 5 5600G, ele vai me dar um bom desempenho, porque ele é um 6/12, de 3.9 a 4.4, então ele dá uma excelente potência, e ele tem o gráfico integrado ali para você não ficar na mão. Por mais que eu coloque uma GPU dedicada, em alguns momentos a gente faz a parada para manutenção, ou eu posso ter um problema com uma GPU, ainda mais falando em preços de GPU hoje, que você pode querer comprar uma na AliExpress, que tem alguns anúncios que são bem duvidosos ali. Você pode pegar uma placa que já foi usada, já foi minerada, ou uma placa com uma PCB toda nova, mas com a GPU em si, o chip de processamento gráfico já utilizado, você corre alguns riscos aí de ter que fazer paradas de manutenção e ficar sem a máquina. Eu não gosto dessa ideia, eu gosto da APU por conta disso, tá? Pelo menos um gráfico integrado, pelo menos para dar vídeo. E essa aqui é um gráfico integrado que, além de te dar vídeo, ela te dá poder de jogar. Então, gostei muito disso. E para casar bem, uma B450M, que é um chipset que vai te dar suporte a boas tecnologias. Os chipsets de entrada, que são os 20, né, o 320 ou 520, eles não vão te dar suporte a tantas tecnologias. Se você vai montar um computador ali só para jogar, de fato, que você vai montar ele naquela especificação da época que você está montando e você não está ligando para muito mais coisa, talvez ele seja interessante. Mas se você pensa em fazer upgrade, se você pensa em montar, se você pensa numa longevidade, um chipset intermediário, que são no caso da AMD os 50, né, 450, o 550, eles vão te dar mais longevidade porque eles dão suporte a tecnologias mais avançadas, e se você começar com algo básico, você pode escalar muito mais do que num chipset de entrada. E essa é uma das melhores placas-mães para isso. Ela vai aguentar um R7, ela vai aguentar um overclock, ela aguenta overclock nos VRMs de vídeo, porque ela tem um dissipadorzinho aqui, são ótimos VRMs. Então, tudo que você procurar dessa placa vai estar lá falando que é a melhor placa para você montar uma série AMD do chipset 450. E para o chipset 550 é um salto de valor ali considerável. Você entra no 550 com o valor dessa placa, pouca coisa a mais, mas um 550 não tão forte. Então preferi ficar aqui. Não preciso de PCI Express 4.0, porque eu não pretendo pôr uma placa de vídeo das próximas gerações que vão sair. Então até a geração atual, as 3060, 3070, 3080, elas trabalham na PCI Express 3.0, então essa placa vai aguentar qualquer uma delas. Por isso que eu escolhi isso. Memórias de 3200 MHz, porque é o limite do meu processador, então não adianta eu querer overclockar a memória se meu processador não vai trabalhar com uma velocidade tão alta. Se eu colocar no limite dos dois, eu estou falando que, olha, eu dou suporte para vocês dois conversarem com o máximo de desempenho. E claro que o computador vai perdendo esse desempenho com o tempo, conforme ele vai esquentando. Então não adianta eu querer dar mais se ele não vai chegar nem no limite dele, ele não vai ultrapassar o limite. Então,
a gente mantém lá nos 3200, consegue TCLs mais baixos, por ser uma frequência mais baixa, a memória vai operar melhor do que eu colocar muito mais frequência e ele trabalhar com instabilidade. O cooler, a escolha do cooler foi por conta da cor, tá? Eu escolhi esse cooler pela cor, é um cooler que promete um CFM muito bom, ele tem 4 heat pipes aqui, ainda que eu não goste muito dessa ideia dos heat pipes separados por esse bloco de alumínio, e aqui ele dá a impressão que ele tem essas vazões enormes, mas lá na montagem eu mostro bem que não tem, não há essa separação, isso aqui, essas linhas pretas aqui não são buracos enormes, tá? Eu peguei ele, queria um cooler bom, que desse uma boa vazão, uma boa troca de ar, né? E eu queria branco, claro, com a RGB. Então, quando a gente clica aqui, ele até mostra um branco, ó, com a RGB em cima, a RGB nas hélices. Então, ele estava muito interessante. Ele promete aqui um CFM bem alto, tá? Vamos ver nas specs dele aqui. Cara, olha como fica bonito montado na... Ficaria lindo montar completamente assim, ó, uma RTX 2080, olha, cara, que coisa linda que ficaria. Ele fala aqui como que ele vai funcionar. As medidas, isso aqui também foi muito importante para eu escolher um gabinete que coubesse aqui, ó, 158 mm da base do processador. Essas medidas aqui confirmadas, tá bem real essas medidas aqui. Essa medida também muito importante, né, a profundidade dele aqui, que é para ele não bater nas memórias lá. E uma medida que eles não falam aqui, que é bem importante também, é essa medida inferior aqui, que é para saber o quão acima das memórias essa fan vai ficar, que às vezes a memória pode ficar aqui assim, ó, tampando uma parte do cooler. E aqui o CFM que ele promete, excelente, né? 73.59. Cara, se ele fizer isso mesmo, é lindo, mas a gente não tem muito como pedir. Aí vi alguns comentários aqui, ó, o cara comprou o mesmo que eu e ele recebeu da cor certa, né? Ele recebeu branco, ó. Tá vendo? Era isso aqui que eu queria receber. Eu recebi preto. E detalhe, não, o cooler em si eu recomendo, eu testei, eu gostei, recomendo sim. A loja não, tá? Dark Flash Store, a comunicação com eles foi muito ruim. A loja simplesmente falou assim: tá, a gente sabe que a gente mandou preto, mas aceita aí. E eu pedi um cupom de desconto do valor de frete que eles gastariam se eu fosse devolver e eles tivessem que mandar outro. Os caras falaram: não, o máximo que a gente te dá aqui é um cupom de $1. Bem ruim. Então assim, a loja em si eu não recomendo, tá? Mas o cooler, sim, tem outras lojas aí que vendem esse cooler. A Pichau inclusive vende. A Sama então continua num preço bom, né, para comprar, sem segredo. E o NVMe, eu simplesmente tinha definido lá que eu queria um SSD NVMe para ter velocidade. O sistema operacional atual usa muito de armazenamento e a gente precisa de armazenamento rápido para o sistema não gargalar. Então isso aqui, o porquê que eu escolhi essas peças. Isso a gente montando hoje seriam esses valores. E se a gente montasse o mesmo setup nas opções mais baratas da AliExpress hoje na farofa? Então a gente tem aqui outras lojas, outros anúncios. Eu usei um recurso para pesquisar aqui que é o Telegram. Vou até abrir ele aqui. Telegram tem aqui vários canais de oferta, de canais que eu indico para você seguir: Iskandar Souza, o Yuri Rangel, GrapeTech, o Brunão da GrapeTech ali faz os anúncios da Terra, tem aqui o da Pichau também. Então é legal você ficar de olho porque eles postam ofertas. Então eu usei um pouco disso e um pouco do próprio Ali, procurando no Ali ali as melhores opções. Então o que a gente tem de mais barato hoje? O 5600G por R$ 1.092,88 sem nenhum desconto, nenhum cupom aplicado. A TUF em outra loja aqui por 482, também sem cupom aplicado. Então aplicando algum cupom, caçando algum cupom ali, pode ficar muito mais interessante. Memórias Cuso, essas memórias eu não sei, não foram as que eu comprei,
Não sei nem se tem alguma avaliação delas aqui. Vamos ver. São bonitas, tá? São bem bonitas essas memórias. A 3200 é essa Gold. Pelo jeito não tem avaliação, né? Eu nem vi lá em cima que você está falando que tem alguma avaliação. Não tem avaliação. Mas está lá, memória Ascuso. Também é procurar ver se tem alguma review dela. A loja é nova, é meio complicado também de comprar a loja nova, mas está lá, memória Ascuso 3200 MHz, a mais barata aqui 283,12. O preço está bem bacana. O que está aqui, se for para 3.600 já sobe demais. Se você descer para 3.000 ele desce bastante também, mas aí também você não vai levar nem no limite do processador, tá? SSD aqui, ó, M.2 a R$ 248,86 aqui da King Spec. Ele promete no de 1 TB 3.500 de leitura e 3.000 de escrita. Isso cai um pouco quando vai para o menor, tá? Ele não sei se ele especifica aqui embaixo as velocidades, mas normalmente eles colocam só. Eles colocaram todas aqui, ó. O de 512 tá para uma leitura escrita de 2100, 1700. Olha como os anúncios são confusos. Olha o de 1 TB aqui como é que tá. 2100 a 1800, tá? Então, mas tá lá. Velocidade excelente para quem usa SATA aí, ou se você usa HD mecânico, nossa senhora, não tem nem comparação. Cooler, né? Porque quando a gente vai comprar o processador aqui na AliExpress, na China, ele vai vir sem o cooler, a gente vai precisar comprar um cooler. E aí eu peguei esse daqui que estava lá no canal de promoção, nem procurei demais, não procurei em loja brasileira nem nada, calhou de ser na AliExpress um vendedor brasileiro, R$ 189,00. Por que eu escolhi esse? Por ele ter 4 heat pipes aqui, tá? Não vi, não medi, não pesquisei demais para ver se ele era o melhor, tem que pesquisar. O cooler ele tem que casar muito com a estética do teu gabinete lá, para você também não fazer um negócio porco e feio, né? Mas está lá, do Brasil, ele tem sistema push and pull, né? Tem um ARGB ali, então vai ter uma iluminação. Então ele casa bastante ali com o que eu peguei num valor bem próximo. Super oferta do Brasil, então esse aqui não vai taxar, né? Porque já está dentro do Brasil, é bem mais tranquilo de você comprar. Eu não sei se ele fala de CFM aqui. 4 pinos, 3 pinos RGB, né? PWM, tem que ser porque é para o processador. Eu não vi se ele fala aqui de CFM, mas tem, ó, avaliações. Pessoal falando que gostou, ele não. O spec dele deve estar ali para cima, se tiver, né? Cooler, para que ele serve? Atende um TDP de até 250 watts. Não vai muito nessa, que isso aqui é loucura, tá? 250 watts num cooler desconhecido é complicado. Mas tá lá, beleza? A Fan RGB, só porque eu comprei, eu mantive aqui. A mais baratinha continua sendo a da Sama. Na verdade tem que fazer uma pesquisa detalhada, mas eu peguei uma igual e ela tá mais barata já, então ainda vale. Detalhe que aqui você pode pegar um kit de 6 fãs aqui por R$ 175,00, mas de novo, é tudo sem controladora. Isso aqui não tem uma controladora, você precisa lá de uma controladora para controlar esse ARGB. Os cabos são interconectáveis, então você pode ligar uma na outra para fazer um controle único, né, de todas. Ela é muito barata, mas é só ela, e ela é Molex, então não tem controle de velocidade, tá? Gabinete, achei o mais baratinho ali, né, na Pichau, e aqui para manter uma coerência eu procurei um gabinete que a fonte fosse na parte inferior, por questões de circulação de ar quente, ar frio e etc. Então não peguei aqueles que a fonte estão em cima, porque a fonte em cima ela vai meio que alimentar a fonte com ar que já está no teu gabinete. Com o tempo de uso aquele ar fica mais quente, tua fonte fica mais quente, você perde a eficiência da fonte, por isso que embaixo ela é melhor. Eu escolhi o mais barato que eu achei, pesquisei aqui entre 3 lojas, que é Terabyte, Pichau e Kabum. Sei que tem outras lojas aí, talvez você ache
em até preços um pouco melhores, mas eu peguei das 3 lojas de hardware mais conhecidas ali, que tem um bom atendimento, que eu já comprei peça das 3, então posso recomendar, diga-se assim, né? Posso recomendar. E a fonte também, a mais barata que eu encontrei hoje, foi na Pichau. Aqui também eu foquei numa fonte que atendesse as duas especificações que a fonte que eu escolhi pegaram, tá? Não que sejam boas especificações, que é 80 Plus bronze e PFC ativo. Então eu procurei a fonte mais barata na data de hoje que tivesse 80 Plus bronze e PFC ativo para montar no nosso setup, tá? Considerei o preço dos fretes também na nossa planilha. Então esse aqui seria o setup mais baratinho pegando as peças lá da AliExpress hoje. Além disso, eu montei como seria o PC hoje montado inteiro no Brasil, tá? E eu estou falando hoje, a data de gravação é a data final da farofa do AliExpress, que é dia 1º/4. Tá? Eu já tinha gravado esse vídeo, mas como entrou a farofa, eu não tinha lançado ele ainda, eu decidi regravar para fazer esse vídeo e lançar ele nessa data. Então, se eu falar de processador, desse setup inteiro no Brasil, o que eu estou falando aqui? O lugar mais barato no parcelado, tá, galera? Tudo isso aqui é no parcelado. Então, o lugar mais parcelado para você comprar processador hoje, Pichau, ele vai sair a R$ 1.672,61 fora frete. Tá? Então tá até aqui, ó, 1º de abril. Tá? Placa-mãe, no Brasil não tem a Asus TUF B450M Pro S. Eu peguei uma placa que se aproxima num valor viável. Também não adianta eu trazer aqui uma placa de mil e poucos reais. Qual placa se aproxima para montar o mesmo setup? E foi a B450 Aorus M, a que mais se aproxima. É uma placa também que vai dar suporte às tecnologias que a gente quer lá, tem o mesmo chipset, vai ter o suporte às tecnologias e vai ser uma placa que vai se assemelhar. Ela não chega na qualidade da Pro S. Tá? Então essa placa ela vai sair por R$ 565,80 no parcelado. Tá? No à vista ela sai mais barato, mas eu não considerei o à vista porque eu não comprei à vista. Tá? Memória, no Brasil, Husky, não sei a qualidade, puxei lá a memória de 3.200 MHz DDR4 de 8 GB que saíssem mais baratas no parzinho ali para a gente comprar. Isso inclusive eu vou fazer uma correção durante a gravação lá na planilha porque o valor está errado. Tá? Então ela vai sair por R$ 270,47, um pente de 8 GB, tá? No parcelado mais frete. SSD, o mais baratinho, NVMe, é esse da Kingston, 500 GB. Tá? Então, cadê a spec dele? Aqui, ó. 500 GB, tá? 2.100 de leitura, 1.700 de escrita, está dentro do padrão. Ele sai no parcelado 423,41. Tá? Cooler, eu peguei só a fan. Então a fan RGB no Brasil. E eu achei o preço dessa Rising Mode muito boa. Inclusive eu vou dar uma olhada nas specs dessa fan para ver se eu compro delas para preencher meu gabinete com elas. Né? Então 41,6 no parcelado. Isso, né, claro, considerando que você vai comprar a fan junto com as outras peças, até porque a gente tem 3 peças na Kabum. Se você vai parcelar uma, parcela tudo de uma vez só. Aqui também não vai te quebrar muito. Não sei se vale a pena para você querer pagar a fan à vista com frete à parte, porque quando você junta o frete de tudo sai mais barato. Gabinete é o mesmo, porque eu estou pegando o mais baratinho, porque se eu for escolher no Brasil o preço estoura demais. E a fonte também é da mais baratinha, que é a da Cougar lá, mesma história, o porquê que eu escolhi ela. Tá? Se eu fosse comprar as peças que eu escolhi no Brasil, eu já não ia achar a placa-mãe, não ia achar a memória, né? E talvez ia estourar o valor, porque o preço da fonte hoje está mais cara e o gabinete que eu comprei também é um gabinete mais caro. Tá? Aqui não tem cooler, porque comprando no Brasil, ele vai vir com o próprio cooler box do processador. E aí a gente está falando de PC barato, de economia, não faz sentido eu colocar um cooler adicional aqui, porque eu vou mostrar lá na planilha para vocês
os valores, tá? Então vamos para lá para a planilha aqui, que está tudo planilhadinho. Então olha, nosso PC top, como que ele ficou quando eu fiz a minha compra? Tá aqui os valores da compra aplicados descontos, né? Então jogando os descontos aqui, eu tive esses valores com todos os cupons que eu consegui aplicar e parcelando, tá? Mas o que eu tive de adicional aqui, o que eu tive de adicional foi R$ 182,97 de imposto em cima da placa-mãe, então eu fui taxado nesse valor. Ainda assim valeu a pena porque essa placa-mãe você acha no Brasil lá no Mercado Livre por R$ 1.000 e pouco, R$ 1.100, então ainda valeu a pena por conta disso. E aqui eu dividi o frete que eu tive lá da Terra entre esses dois produtos. Então eu tive um custo adicional às peças de R$ 213,72. Tá? Deu total o PC aqui pra gente R$ 3.344,85. Isso deu o total de hardware. Aí entra lá o que você tem que comprar, o Windows para fazer ativação. E aí esse valor eu não considerei, porque você pode usar um Linux, você pode fazer o que você quiser com as suas peças. Legal? Montando na farofa do Ali, eu separei aqui em duas planilhas, que é comprando as mesmas peças que eu comprei, aquele primeiro cenário que eu mostrei. Então ele tem lá alguns valores mais baratos, alguns valores mais caros, e aí lá no final o mais barato com mais caro, mais barato com mais caro, e considerando o preço, olha como a fonte puxou muito para cima, né? A gente teve lá uma economia, se eu montasse esse PC hoje, de R$ 78,83, tá? Aqui eu não considerei os custos adicionais, então por isso que ele não está dando lá quase R$ 300, porque eu não considerei que eu não vou pagar, por exemplo, o imposto, porque isso eu não sei se eu vou pagar ou não. Então, se eu não pagar o imposto, o desconto seria de quase R$ 300. Tá? Então, se eu der a sorte de não ser taxado comprando hoje. Okay? Aqui puxou bastante para cima. Se a gente descesse aqui para R$ 259,90, opa, descaca aqui, já teria um desconto lá de 138, tá? Mas não é a nossa realidade, ela tá R$ 319,90, então ela vai puxar lá para R$ 78 de desconto. Se eu fosse montar o mais baratinho da AliExpress hoje, tudo lá, eu coloquei lá, apliquei desconto, parcelei em 12, então entra dados bancários lá, por isso que eu não gravei essa parte. Mas se eu montasse tudo do mais baratinho hoje, a fonte eu não atualizei o preço, R$ 319,90. Ah não, aqui é tudo do mais baratinho, né galera? Então aqui tem um erro, né? Aqui a fonte é a de 318,7, que é a fonte lá da Cougar. E aqui o gabinete é o de 242,12. Então, montando tudo do mais baratinho, agora sim. Então, pegando as peças mais baratas da AliExpress, sem considerar a taxação, então, baseado neste valor total de peças pagas, hoje, comprando tudo do mais barato, caçando o precinho lá, R$ 372,22 de desconto. Tá? Então, nesse quesito, claro que tem algumas escolhas diferentes aqui, por exemplo, a memória da Cuso, né? Tem umas escolhas diferentes aqui, mas hoje teria uma economia de R$ 372 em cima do que eu fiz em fevereiro, no final de fevereiro. Né? Se você não for taxado, dá mais, sai mais barato ainda, mas eu estou considerando somente compra aqui. E se eu fosse montar esse computador no Brasil, na data de hoje, tá? O que eu fiz aqui? Eu distribuí o frete por igual entre as peças da mesma loja e aqui não entrou o nosso cooler. Tá? Então, se eu fosse montar o mesmo computador no Brasil hoje, com as variações, tá? No mais baratinho, R$ 357,72 no parcelado. Tá? Tudo isso é no parcelado. Então, para você que vai comprar no cartão de crédito lá. Bom, então você conseguiu ver lá detalhadamente o quanto que eu paguei, como são as promoções. Dá para fazer um comparativo do valor à vista com o valor parcelado, apesar de eu mostrar só na parcela, porque foi a forma como eu comprei. E dá para você tomar uma boa decisão baseada nos números exibidos ali.
Tá? Se você gostou, se inscreve no canal, comenta, dá uma curtida para eu continuar com esse tipo de conteúdo. E aí você pede para mim, Cláudio, dá uma visão para mim do porquê isso, porquê aquilo, ou qual é a melhor opção para mim, e eu vou indicar para você todo o conhecimento que eu tenho. Beleza? Valeu, até a próxima!